Olá, caro estudante do Colégio Maria Estela. Tudo bem? Aqui com vocês o professor Márcio Araújo, professor de Geografia, de Atualidades. Pessoal, aqui estamos para tratarmos da competência de número 6 da área de Ciências Humanas e tratarmos de elementos da geofísica, elementos naturais do planeta. Muito bem, caro estudante. Quando se fala sobre elementos da geofísica, da geologia, da geomorfologia, envolvemos fatores da chamada terraformação. Muito bem. Então, pessoal, nessa nossa aula estaremos trabalhando fatores que envolvem a idade da Terra, a geologia, os elementos geofísicos e os fatores geomorfológicos. Então, professor Márcio, quando você fala sobre elementos, né, de idade da Terra, pessoal, a idade da Terra é medida principalmente por um elemento químico, o carbono 14. Esse elemento químico, o carbono 14, usa, né, elementos nucleares para determinar ciclos de 5.600 anos. A partir daí, se determina os milhões de anos geológicos do nosso planeta. E hoje, essa estimativa é de 4,6 bilhões de anos. Então, nosso planeta tem, né, em relação à questão da idade estimada com o uso do carbono 14, 4,6 bilhões de anos. Pessoal, usualmente sabemos que essa idade da Terra, a idade do nosso planeta, é medido em éons, eras, períodos e épocas. É a popular escala do tempo. Éons seria o maior compartimento do tempo. As eras, os períodos, as épocas. Hoje estaríamos vivendo no éon fanerozoico, vida visível. Na era cenozoica, que é a atual vida, né? No período quaternário e na época do antropoceno. Bem, pessoal, é a idade do planeta Terra. Essa idade nos deu diferentes tipos de rochas. Nós encontramos no meio natural 3 tipos de rochas: as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Pessoal, você vestibulando, as rochas magmáticas são as rochas, né, oriundas, né, da chamada terraformação, são rochas antigas, são rochas resistentes, são rochas impermeáveis. E essas rochas antigas, resistentes e impermeáveis, normalmente nas provas de vestibular aparecem como as chamadas rochas, como exemplo, a rocha magmática e, nesse caso, né, nós teríamos o basalto, que é uma rocha magmática vulcânica, e nós temos, né, o granito, que é uma rocha magmática também de origem vulcânica. Diferença: o basalto, pessoal, é o derrame magmático direto na superfície, em que os cristais não se dilatam, e esse derrame vulcânico direto na superfície também é conhecido como derrame basáltico. Logo, esse tipo de rocha, exemplo de magmático, né, basalto, é o local ou o tipo de rocha em que houve derrame direto na superfície. Pessoal, outro tipo de rocha magmática, também muito citado em provas, é a rocha magmática granítica ou granito. Tá? O granito é uma rocha magmática também de origem vulcânica, lógico, tá? Só que os cristais se dilataram lentamente ainda no interior da crosta, formando o granito. Bem, pessoal, outro tipo de rocha que encontramos na natureza são as rochas metamórficas, são as chamadas rochas transformadas, metamorfizadas. Bem, caro estudante, essas rochas metamorfizadas, por pressão, temperatura, mudam sua estrutura. O calcário, por exemplo, pode se transformar, né, em cristal de quartzo, calcário pode se transformar em mármore, né? O arenito, né, pode transformar-se, né, em mármore. Então,
esses materiais que fazem essa transformação são as chamadas rochas metamórficas, tá bom? Bem, pessoal, além das rochas metamórficas, o terceiro tipo de rocha que encontramos são as rochas sedimentares, menos resistentes, rochas mais jovens, né? Permeáveis, absorvem água com facilidade. Então, olha só as características, né? Bem diferente das rochas cristalinas, as rochas sedimentares, como o arenito, o calcário e as estruturas fósseis. Fique atento, viu, aluno, né, do Colégio Maristela, pois, né, quando se fala de rochas sedimentares, muito se cobra nas provas de vestibulares. Se cobra o arenito, o calcário e as estruturas fósseis, porque esse tipo de estrutura, né, corresponde à rocha ou composição sedimentar. Então, o arenito, o calcário, que é matéria-prima para o cimento, né, e quando você lê fóssil, os elementos fósseis, pessoal, fósseis de dinossauros, fósseis de peixes, né, equinofósseis, que são fósseis de vegetações, e os populares combustíveis fósseis, que são, na verdade, os hidrocarbonetos, o petróleo, o carvão mineral, gás mineral, né? Esses elementos, o gás natural, esses elementos também são fósseis, esses hidrocarbonetos. Geologicamente, são sedimentares, tá bom? Olha aí a dica. Chegando agora, pessoal, para falarmos, né, sobre elementos da geofísica. Pessoal, geofísica são fatores, né, de movimentos do nosso planeta, principalmente de fatores internos. Então, essa relação da geofísica ela começa lá no início do século XX, quando Alfred Wegener, né, observou que a costa brasileira coincidia em encaixar com o litoral da África. Então ele percebeu que os continentes, um dia no passado, poderiam estar unidos, que ele chamou de Pangeia, ou seja, toda a Terra. E que ao redor desse supercontinente havia um superoceano, ele chamou de Pantalassa, uma única massa líquida. Caro estudante, essa teoria só seria comprovada nos anos 60, depois do início da corrida espacial. As imagens orbitais de satélites, observava-se a questão de que realmente um dia os continentes estiveram unidos há cerca de 220 milhões de anos, mas esse momento dos anos 60 já ficaram conhecidos como a comprovação da tectônica de placa, ou seja, do deslocamento das grandes placas tectônicas. Pessoal, falar da Pangeia, falar da tectônica de placa é também lembrar, tá, que ao longo desse processo, né, sobre fatores geofísicos, quando você fala sobre movimentos tectônicos, movimentos como convergência, divergência e passagem lateral de placas, que são os três movimentos básicos horizontais das placas tectônicas, uma série de consequências geofísicas são atribuídas a estes movimentos. Então, logicamente que terremotos, atividade vulcânica, né, construção de cadeias montanhosas e alargamento do leito dos oceanos são consequência da tectônica de placa. Então, quando você trabalha geofísica, você trabalha Pangeia, tectônica de placa, você tem que entender que a partir daí você deve também estudar suas consequências, né? A formação das cadeias de montanhas por convergência tectônica, o alargamento do leito dos oceanos por divergência tectônica, tá? Grandes terremotos em movimentos tangenciais. Tá? Além disso, fatores como, né, abalos sísmicos significativos, né, explosões vulcânicas, mega tsunamis, né, tudo isso aparece no que nós chamamos, pessoal, né, de atividade geofísica. Você, estudante, deve ficar muito atento, porque quando se fala sobre geofísica,
né, dentro desse estudo de geologia, a geofísica envolve elementos internos do planeta, os fatores internos. Então, esses fatores internos são sempre lembrados quando se fala sobre os agentes do relevo. Então, professor, e esses agentes do relevo? Pois é, estudante, né, do Colégio Maristela, quando falamos sobre agentes do relevo, devemos entender, né, que essa dinâmica da natureza, que se chama agente dos relevos, tá? Olha só, são dois agentes. Nós temos o agente interno de construção, tá? E esse agente interno de construção, ele começa logo por esse fator, né, da geofísica, que são os fatores da tectônica de placa, né, dos movimentos internos, entendeu? Da atividade vulcânica, dos movimentos tectônicos horizontais e verticais. Então, muitos fatores internos, ao longo de milhares e milhões de anos, construíram, né, o relevo mundial. Então, temos ações internas que foram construindo esse relevo mundial ao longo de milhões de anos. Fatores internos. Preste atenção. Tectonismo, vulcanismo, né, abalos. Esses fatores internos são agentes endogenéticos, agentes de construção do relevo. Porém, pessoal, ao longo de milhares de anos também, né, processos externos, ou seja, fatores que nós podemos identificar como fatores, né, exogenéticos. Esses fatores exogenéticos, pessoal, são fatores de superfície. E esses fatores de superfície, tá, estão ligados a fatores atmosféricos. Então, aquele fator externo é a mudança de temperatura, né, são os elementos climáticos, né, chuvas, entendeu? São os rios, né, a erosão dos oceanos e mares, deglaciares, derretimento da neve, né, que é o processo nival. Então, os elementos externos, eles são modificadores do relevo. E entre esses modificadores do relevo, pessoal, está principalmente o que nós chamamos de erosão. A erosão é o mesmo que intemperismo, é o mesmo que meteorização. Quando falamos sobre essa questão de intemperismo, nós temos três formas básicas. Intemperismo químico, que é a ação da água. Olha aí, a ação da água, fator de superfície. Tem várias formas erosivas da água. Nos vestibulares, os alunos, né, sempre são submetidos a elementos de erosão da força dessas águas. Tem a força de escavamento, mas, pessoal, tem também a questão química. Um desses fatores que são cobrados na prova seria, né, a dissolução dentro do intemperismo químico, viu? Dissolução é a água que penetra em rocha sedimentar, atravessa o arenito e calcário, né? E o que é que acontece? Ao atravessar arenito e calcário, né, carreia esses materiais para dentro de cavernas e faz gotejar no interior de cavernas bicarbonato de cálcio, construindo as estalactites e as estalagmites. Veja bem, fique atento, isso é intemperismo químico, um fator externo do relevo. Pessoal, também temos o intemperismo físico, que é a variante térmica, tanto de alta como de baixa temperatura, tá bom? E temos, pessoal, o intemperismo biológico, que é a decomposição orgânica, tá? Então, nessa aula, estivemos trabalhando com vocês, tá? Desde fatores da idade da Terra, tipos de rocha, geofísica e, pessoal, né, os agentes do relevo, a chamada dinâmica de transformação, né, do relevo mundial. Pessoal, foi um prazer. Abraço a todos. Colégio Maristela.